Última noite, Expo Acre 2025, edição 50. E essa é a equipe, nós, ficamos na cobertura dessa edição da Expo Acre. Fábio Lopes, Marcela Nascimento, Francisco Mesquita. E é claro que a gente não poderia encerrar essa transmissão sem um bate-papo juntos, Até para saber qual foi a experiência de cada um de nós. E eu quero já começar perguntando aqui para Marcela, ela que veio lá de Boca do Acre, no Amazonas, vivenciar todas as emoções da Expo Acre 2025. Ela vai falar pra gente a experiência. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer vocês, pessoal da Rádio Cidade, que acreditaram no meu trabalho, que me viram lá na Expo Boca, lá, vou levar ela. Torcendo pra mim. Tava torcendo meu chicar de cavalo, viu, Como coisas reais, dá certo. Se eu tivesse, não vai cair, não tinha dado certo. Mas eu quero agradecer, quero dizer que foi desafiador. Nunca estive, em uma cobertura. Então, eu quero agradecer vocês porque acreditaram no meu trabalho, acreditaram que eu iria conseguir. Várias vezes eu falei, amigo, mas eu não sei, não, mas eu vou estar lá, vou te ajudar, vou estar te direcionando e falando como que você vai fazer. E assim, eu com o meu jeito, meio engraçado, assim, meio doidinha, deu certo. E só tenho a agradecer mesmo, porque é único, Isso é único. Foi 9 dias. Foi 9 dias que eles tiveram que me aturar, tá? 9 dias. Vou sentir falta. Não tenho que falar, vou sentir falta. Fala aí, amiga, agora tu. Falar sobre a experiência, 9 noites de muita experiência, primeira vez também na cobertura. E na verdade a gente procura palavras, mas a gente acaba não encontrando, porque é mágico, é intenso, é emoção, Fábio? É raiva às vezes também, porque você quer fazer às vezes uma entrevista de uma maneira e não dá de você fazer daquela maneira e você tem que se adaptar de acordo com aquela estrutura que tem no momento. Às vezes quer entrevistar um artista, é proibido, Enfim. Humilhações à parte, mas... Mas o que é um repórter sem humilhação, Tem que fazer parte. Mas, Francisco, de todas as matérias que você produziu ao longo, claro que todas são importantes, mas aquela que marcou pra você, aquela que você terminou e disse, poxa, era isso que eu queria. Assim, de imediato, eu acho que eu não tenho não, Fábio. Mas tem uma assim que eu fiquei pensando muito, ali a do Sucatão Rio Branco. Parece ser tão apagado, parece ser tão sem lógica, mas você perceber pessoas que trabalham com lixo, se a gente pode falar assim, com aquilo que tu descarta, com aquilo que tu não quer mais, com aquilo que tu joga lá no lixo de qualquer maneira, aí tem uma equipe que trabalha e transforma aquilo em ouro, podemos dizer assim. O lixo que se transforma no luxo. Exatamente. Então, assim, tudo é importante, Mas quando você começa a olhar para isso, você percebe o quanto que você pode fazer mais, Que a gente olha para algumas pessoas. Às vezes você não é visto, mas alguém te enxerga, Como a Marcela falou. Lá na Boca do Acre, olhou para ela, enxergou, trouxe ela. Pra cá. E aqui é uma nova porta, Que outras coisas vão acontecer. Então, se eu pudesse classificar, seria essa, Fábio. Eu queria compartilhar com quem está assistindo de um momento muito especial que eu tive o prazer de vivenciar juntos. Chegamos na hora em que estava sendo entregue um braço, que até eu esqueci, uma prótese, na verdade, para um cidadão que perdeu o seu braço. E ele estava todo feliz. Ele estava com a caneta já escrevendo. Ele é destro e tinha se adaptado a escrever com a mão canhota, e ali ele já estava com essa prótese escrevendo, e ele disse, olha, hoje eu ainda vou tomar um chopp com a minha prótese. E ele estava feliz, nós vivenciamos junto com ele essa alegria, nós participamos junto com ele dessa emoção. Então acho que de todas as matérias que eu já produzi aqui dentro, eu acho que essa vai ficar guardada num canto bem especial, porque você viver uma emoção junto com alguém, eu acho que fica na história, né, Francisco? Fica na história, fica na memória, marca. E Fábio, cada história tem a sua importância, na verdade. A gente tenta classificar, às vezes, porque ele trouxe uma lição, resgatou algo dentro de você. Eu acredito que a edição 50 anos
edição 50, né? Que também esse detalhe que eu descobri, polêmico, que eu descobri que não é 50 anos, mas é edição 50, mas virou aí dentro do pacote, enfim. Mas é o empreendedorismo também. Uma das minhas participações por Flash, a Rádio Cidade, a gente precisa reconhecer o poder do empreendedorismo do pequeno ao maior. Porque imagina toda essa festa aqui sem os empreendedores. Não teria uma festa. Marcela Nascimento. O que seria dos artistas que não quer dar coletiva? Não, você tocou nisso agora. Sem o público. Eu queria agora pedir a Marcela, vou entregar o microfone para ela relatar algo. Olha, gente, eu assistindo os stories da Marcela e eu vendo assim um sonho, desde quando ela recebeu o convite, né, de vir para Expo Acre, ela já começou a gravar e mostrar a sua ansiedade. Primeiro, né, por essa experiência que ela viveu, né, junto com a Rádio Cidade, e também a expectativa que ela estava de entrevistar principalmente o cantor Gustavo Lima. De repente ela chega, não era nada daquilo que ela estava planejando, e eu queria que você contasse pra gente. Olha, vou te contar, viu? Eu acho que desde a vez que vocês me vieram com a proposta, aí eu já fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou entrevistar todos eles? Como é que vai ser e tal? E aí eu fiz uma coisa, né, com a minha cabeça, cheguei aqui e realmente era outra coisa. E no dia da entrevista do Gustavo Lima, eu nunca gostei tanto de ser alta. Eu bati palmo por ser gigante, porque ali eu fiquei mais que todo mundo e consegui, né, lógico, com o microfone da Rádio Cidade, colocar ele na boca dele pra ele falar um pouquinho comigo, né? E Não, ainda mandou um beijo pra boca do Acre. Ah, eles ficaram com raiva, tá? Porque era pra Rádio Cidade, eu mandei pra boca. Mas brincadeiras à parte, e eu acho assim que mesmo eu não falando com todos, né, a gente conseguiu, né, com o Gustavo Lima. Eu acho que já é motivo pra celebração, pra ficar feliz, porque se eu não tivesse com vocês, como que eu conseguiria, né? Se Deus não tivesse colocado vocês no meu caminho. Não, eu já tinha antes na minha cabeça, antes de conhecer vocês, disse, eu queria ir lá pra Expo Acre, mas eu queria conseguir pelo menos falar com o cantor. E aí Deus já preparou tudo, né? Já vi vocês lá na Expo Boca e já entrou em contato. E graças a Deus deu tudo certo. Eu até gaguejo, porque pra muitos isso que eu tô aqui é bobagem, é pouco. Mas pra mim é muito, porque vocês estão sendo uma mãe pra mim. Através de vocês aqui, eu creio que Deus vai abrir outras e outras e outras portas. E eu quero ano que vem, né, com certeza estar com vocês. Se eu não estiver com vocês, vocês vão estar comigo. Nem que eu vá ali fora, eu boto aqui eu tô aqui, eu vou estar aqui com vocês. Porque a gente tem que saber, como que se diz? A gente tem que saber ser grato, né? Saber ser grato, ter gratidão pelas pessoas que ajudaram a gente quando a gente era pequenininho e que viram, e que a gente possa crescer ainda mais e ganhar aí o Brasil afora aí. Marcela original pra fora. Agora, se você fosse definir toda a emoção, tudo que você viveu dentro dessa Expo Acre, qual seria a palavra? Gratidão. Seria muita gratidão, porque eu não tenho até palavras pra descrever, sabe? Porque, tipo assim, é tanta coisa ao mesmo tempo, foram tantas coisas que aconteceram, entrevistas, aconteceram coisas ruins, mas também aconteceram coisas boas. Mas mesmo assim, só gratidão, porque pra muitos é pouquinho, mas pra mim é bem grande, sabe? Bom, então eu quero agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite, tá? Passado esses 9 dias aí conosco, sucesso, desejamos sucesso na sua caminhada. Não sabemos, né, se ano que vem vai estar conosco ou não, mas vai estar no nosso coração, sem sombra de dúvidas. Francisco, o que você leva dessa Expo Acre, desta edição 50? É porque essas perguntas, elas acabam sendo engraçadas, porque a gente leva tantas coisas, né, Fábio? Cada entrevista... Leva chuva, né? Leva chuva, leva tudo. Às vezes sede, né? Vontade de comer alguma coisa, enfim. Mas assim, enquanto a Marcela estava falando, né, sobre a palavra gratidão, eu estava pensando sobre recomeços, né? Na verdade, todos os dias são recomeços.
Então eu sempre faço uma pergunta: o que é que eu faço depois de uma informação que eu adquiri? O que é que eu faço depois de um aprendizado que eu tive? Então a pergunta que fica para nós: o que nós vamos fazer depois da Expo Acre? Depois de tudo isso que a gente viveu aqui, depois de cada bagagem, de cada experiência, cada humilhação, cada lágrima por dentro, o que é que nós vamos fazer? Continuar, crescer, evoluir. E o ano que vem, cabe o ano que vem definir o que é que vai ser. Parabéns pelo trabalho, Francisco. E, gente, eu queria finalizar esse bate-papo. Os meninos chamam até de podcast, né? Podcast. Mas eu queria... Podcast do Fabão. Do Fabão. Tá aí. Quem sabe eu crio aí um podcast do Fabão. Pronto. Eu não vou, não. Mas a frase que fica é a seguinte. Um conteúdo que você cria, Francisco, ele vira recordação, ele vira um registro, e esse registro vira história. O momento em que você registra, ele jamais poderá ser apagado. E essa reflexão é para você. Muitas vezes nós, enquanto imprensa, somos proibidos de criar memórias e construir dessas memórias uma história. Mas vamos continuar seguindo, com as portas que se fecham, com os problemas que surgem. Nós vamos continuar sendo imprensa, fazendo valer a Lei 5.250. Expo Acre 2025 é aqui na Rádio Cidade, a rádio que pensa em você.